fé, o que vem ser fé? Segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. A leitura deste versículo de forma isolada possibilita várias interpretações. Mas o que vem a ser a fé de fato? Observe que o apóstolo, após nos transmitir essa definição de fé, ele apresenta a partir do versículo 2 uma lista de heróis, ou seja, de pessoas que, através de suas vidas, alcançaram o testemunho de que romperam em fé. Portanto, a partir dessa lista, podemos entender com segurança o que é e o que não é fé do ponto de vista do apóstolo e, claro, segundo o conteúdo do Evangelho. Sendo assim, podemos afirmar que fé não é o pensamento positivo. Muitos confundem fé e pensamento positivo. O pensamento positivo tem sua importância na vida, isso é inegável, mas ainda assim não deve ser confundido por fé. Fé não é também aquiescência mental, não basta você consentir com uma ideia, concordar com uma doutrina, sem que isso determine ações concretas em sua vida, porque afinal, do que adianta dizer Senhor, Senhor, e não obedecer a palavra de forma incondicional? Fé não é uma produção humana de baixo para cima, e sim o oposto. Ela não é uma obra meritória que permite a manipulação do sagrado. Conforme nos ensina Jesus em Lucas capítulo 4, transformar pedras em pães, pular do pináculo, não é fé. Fé é rendição, é abertura à revelação, é uma profunda convicção que afeta o coração e transfigura todo o ser. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 12, podemos entender que Abraão, em resposta à revelação, saiu da sua parentela e da sua terra, e isto é que foi imputado como fé. Fé, então, é resposta, é toda ação inspirada pela revelação. Logo, a revelação antecipa a fé, tá me entendendo? Então, eu posso afirmar que fé é concordar com Deus em tudo, inclusive contra sintomas e lógicas. É assim que interpreto Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando ele afirma que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Lendo Hebreus, o capítulo 11 e os versículos 33 e 34, podemos entender que a fé garante grandes vitórias e conquistas. Mas algo extremamente maravilhoso acontece na continuação da leitura, pois nos versículos 33 e 34 só vitória, mas leia com atenção os versículos 35 a 40 e responda sobre qual qualidade de fé o autor se refere quando afirma que o mundo não era digno deles. Logo, pela fé, houve conquistas? Claro, sim.
houve vitórias, muitas, mas também pela mesma fé houve terríveis renúncias e transcendências e superação. Portanto, fé não é sempre conquistar, não é necessariamente o ter, mas sempre é o ser. Fé, em Romanos 8:37, por exemplo, é o transporte para além das dores humanas, para além dos sentimentos egocêntricos. Em Mateus, capítulo 6, 25, é a coragem de olhar para os lírios do campo, ao invés de andar ansioso pelas vestes de Salomão. Em Mateus capítulo 5, é concordar com Deus que o abatido de espírito é que é o bem-aventurado. E isso em uma sociedade que prega a altivez. É manter a mão no arado sem olhar para trás, conforme Lucas 9:6, é o translado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, conforme Colossenses 1. É a decisão de olhar a vida e interpretar à luz de Deus, não mais confiar na capacidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis 2, Gênesis 3. Fé é o suporte, o único recurso que possibilita sermos agradáveis a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Portanto, mantenha firme a confissão na consciência de que fiel é quem nos prometeu, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 5, versículo 1. Eu sou Alexandre Augusto. Obrigado de verdade por você ter chegado aqui. E se esse vídeo de alguma forma foi edificante para você, peço que me ajude se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando e convidando os seus amigos. Seja muito bem-vindo e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha sobre ti. Fique com Deus e até a próxima reflexão.